Pessoal, agora a gente vai para a nossa segunda aula de complexidade. Nessa aula é que a gente vai chegar, vamos dizer assim, naquela complexidade que vocês viram em estrutura de dados, né? Toda aquela história de O de N, O de 1, O de não sei o quê, vai ficar claro agora, né? A gente vai voltar, ou melhor, a gente vai voltar a utilizar aquilo, e eu espero que fique claro do porquê que a gente pode fazer aquilo, certo? Vamos lá, a gente tinha visto na última aula como é que a gente fazia a, a função de complexidade de um algoritmo, né? E aquela função de complexidade a gente tinha discutido que ela calcula o número de passos que o algoritmo leva, ou melhor, o número de passos que o algoritmo realiza, né, dado uma certa entrada, dado uma certa instância. Ah, na verdade, a gente naquela época tinha chamado isso de dados de entrada, né? Mas a partir de agora a gente vai chamar o conjunto dos dados de entrada de um algoritmo de instância, né? Então, por exemplo, no nosso algoritmo que realiza produto matricial, as duas matrizes de entrada, assim como nos seus tamanhos, é a nossa instância, né? É o conjunto dos nossos dados de entrada. Eu vou definir o tamanho de uma instância como sendo o número de bits dessa instância. E aqui é realmente a representação dessa instância em bits, né? A representação binária, né? O número de bits usados para representar aquela instância. Por exemplo, se a instância do seu algoritmo for um número, for um número inteiro, o tamanho dessa instância é 32 bits ou 64, dependendo da sua máquina. Vamos assumir normalmente 64. Né? Se você disser, a minha entrada é um vetor de inteiros de tamanho 10. Então, são 64 vezes 10, 640. Né? O tamanho da sua instância é realmente o tamanho em bits. A gente vai ver que isso não vai fazer tanta diferença assim para a gente. E a gente, de vez em quando, vai assumir que o tamanho da instância é dado por algum parâmetro de entrada. Por exemplo, a gente vai assumir que algoritmos que manipulam vetores, o tamanho da entrada é o tamanho do vetor. Né? Isso vai ficar bem claro no porquê que a gente vai poder fazer isso, porquê que eu vou poder fazer isso. Né? Mas a explicação, meio por cima, é que, na verdade, esses 64 ou 32 que eu vou multiplicar para encontrar o número de bits da instância não vai importar tanto. Não vai importar porque é uma constante multiplicativa e a gente vai ver que, para as nossas complexidades, essa constante multiplicativa não vai querer dizer muita coisa. Bem, e o que é a nossa complexidade? Finalmente a gente chegou lá, né? Uma complexidade é uma função que te leva em consideração o tamanho da instância e para cada tamanho de instância possível, ela te diz como é que o algoritmo vai se comportar em um certo cenário. E a gente vai ver três tipos de complexidade. Na verdade, tem um tipo de complexidade que é o que a gente vai costumeiramente usar, mas a gente vai ver outras duas definições que também podem ser aplicadas, que também são complexidades de algoritmos. A primeira é a mais famosa, que é a complexidade de pior caso. Né? O que é a complexidade de pior caso? A gente vai pegar todas as instâncias de tamanho igual. Né? E para todas as instâncias de mesmo tamanho, a gente vai escolher o pior número de passos, o maior número de passos. Né? Ou seja, a gente vai dividir as nossas instâncias por tamanho e para cada um desses tamanhos, a gente vai pegar o pior comportamento do nosso algoritmo. Essa vai ser a nossa complexidade de pior caso. De novo, a complexidade de um algoritmo ela é dada somente em função do tamanho da instância. Veja, a nossa função de complexidade ela é dada em função de toda a entrada do nosso algoritmo. A complexidade do nosso algoritmo é dado apenas em função do tamanho. E como é que eu faço isso? Vamos lá. Complexidade de pior caso, você vai pegar todas as instâncias de mesmo tamanho e tirar, ou melhor, escolher aquela que tem o maior número de passos. É isso que essa fórmula está descrevendo aí embaixo.
que é o contrário disso? Bem, é o melhor caso, né? Eu vou pegar todas as instâncias de mesmo tamanho e agora vou escolher o menor número de passos. Vou escolher o melhor que o meu algoritmo pode fazer. Essa vai ser a nossa complexidade de melhor caso. Normalmente, a gente vai estar interessado na complexidade de pior caso, não na complexidade de melhor caso. Por quê? Como a gente está contando o número de passos dos nossos algoritmos, é mais interessante para a gente um limite superior. É mais interessante eu te dizer, olha, o seu algoritmo ele vai levar no máximo 2 horas executando, do que eu te dizer, olha, o seu algoritmo executa em mais de 10 minutos. Né? O mais de 10 minutos, que seria o melhor caso, não significa muita coisa. Eu saber que ele só vai até 1 hora é muito mais interessante. Então, a gente, normalmente, quando eu falar de complexidade, a complexidade a qual estou me referindo é a complexidade de pior caso. É o maior número de passos que o seu algoritmo leva para aquela instância, daquele tamanho. Se eu disser explicitamente que eu quero o melhor caso, aí você sabe que é o menor. Entre esses dois, existe uma outra complexidade que você pode até achar, professor, essa talvez seja a que faz mais sentido, né? Que é o que a gente chama de complexidade de caso médio. O que é a complexidade de caso médio? É o número de passos que a gente faz na média, né? É o mais provável número de passos, né? Essa complexidade de caso médio, se você se lembra dos seus cursos de probabilidade, é exatamente a esperança, né? É exatamente a esperança do número de passos do seu algoritmo. Como é que funciona essa complexidade de caso médio? A gente vai atribuir uma probabilidade para todas as instâncias possíveis, e aí a gente vai calcular o número de passos de cada uma dessas instâncias e multiplicar pela probabilidade. Isso vai nos dar mais ou menos o número de passos que acontece com maior chance, com maior probabilidade, uma média, um valor esperado, né, para os nossos números de passos. Aí você pode dizer, professor, essa informação talvez seja mais útil do que a informação do pior caso, né? Porque é isso que acontece costumeiramente. Verdade. Por que é que a gente não faz, então, análise de caso médio? Por que a minha complexidade não é a complexidade de caso médio em vez de ser o meu pior caso? Por que a gente vai trabalhar com pior caso e não com caso médio? Porque é difícil calcular o caso médio. Né? Essa é a razão. É muito difícil calcular essa probabilidade de ocorrência e esse cálculo da esperança também não é tão fácil. A gente vai precisar, para calcular isso, a gente precisaria normalmente de argumentos de análise, de argumentos de cálculo, que são muito complexos e, na maioria das vezes, nem te dão tanta informação assim. Né? Então, vamos ver vamos ver esses três casos na prática. Né? Vamos lá. Vocês estão lembrados do nosso algoritmo 1? Na última aula, a gente tinha visto que a função de complexidade dele é essa que está aí embaixo, é 1 mais 5n. Vamos lá. Qual é o melhor caso? Bem, o melhor caso desse algoritmo, para uma instância de tamanho n, ainda é 1 mais 5n, né? Por quê? Bem, como ele não depende do meu parâmetro de entrada, como ele não depende do meu vetor de inteiros, a complexidade dele é a mesma, tanto no melhor quanto para o pior caso. Né? Porque o vetor não faz diferença, né? O número de operações que você vai realizar é sempre o mesmo. A complexidade de caso médio também, essa, por incrível que pareça, é fácil de calcular, e ela também é 1 mais 5n. Por quê? Como a complexidade está fixa, eu posso colocar essa complexidade em evidência. E aí, aquele meu somatório esquisito, ele vai virar só um somatório das probabilidades. Bem, um somatório das probabilidades para todos os elementos de um conjunto tem que ser 1. Né? Lembra, esse meu px aí, que está aparecendo aí, é a probabilidade da minha instância x. Se eu peguei todas as instâncias,
Bem, a instância de entrada do algoritmo tem que ser alguma instância. Então, a soma das probabilidades de todas as minhas instâncias tem que dar 1. Esse foi fácil. O caso médio também é 1 mais 5n. Esse nosso primeiro algoritmo, tanto o melhor caso, quanto o pior caso, quanto o caso médio, são todos iguais. Vamos lá. O nosso algoritmo 2. E esse cara, a gente tinha uma função de complexidade que era um pouco diferente, justamente porque ela dependia do meu vetor de inteiro x. Não é surpresa que a complexidade do meu algoritmo 2 também vai ser diferente para cada um dos casos. Vamos lá. O melhor caso, né? A minha complexidade de melhor caso é o quê? Bem, a minha complexidade de melhor caso é o melhor que pode acontecer, é o menor número possível de operações. Veja, aquele meu somatório, ele é realizado sempre, né? Ou ele é realizado toda vez que o meu elemento é par, né? Toda vez que meu elemento xi é par. Qual é a melhor coisa que pode acontecer? O meu vetor ser todo ímpar, né? Aquele somatório nunca é realizado. Eu nunca somo aquele 2 para nenhum dos elementos do meu vetor. Qual é o melhor caso desse meu algoritmo, então? Bem, quando x, o meu vetor de entrada é um número ímpar. Aí eu nunca somo aquele 2, a minha complexidade vira 5n mais 1. Qual é a complexidade do pior caso? O pior caso é o contrário, né? Quando todo mundo for par. Eu somo aquele 2 sempre, né? Desculpa que aqui no slide eu acabei escrevendo errado. Na verdade, aquele meu somatório daquele meu 2 ali vai dar 2n. E a complexidade é 7n mais 1, não 6n mais 1. Mas o meu pior caso é quando eu somo aquele 2 para todos os meus elementos do meu vetor. E aí eu consigo 2n. Né? Então, o meu melhor caso é 5n mais 1, o meu pior caso é 7n mais 1. Veja, o meu melhor caso e meu pior caso são diferentes. E o meu caso médio? Bem, vamos tentar fazer esse, né? Como é que a gente vai calcular a probabilidade? Vamos lá, vamos imaginar que um número pode ser par ou ímpar com a mesma probabilidade. A gente tem duas n maneiras de termos pares e ímpares num vetor de n elementos, né? Cada posição pode ser par ou ímpar, a gente tem n posições, 2 elevado a n. De quantas maneiras a gente pode ter um termo, a gente pode ter k elementos pares? Bem, n escolhe k, né? Ou n binomial k, como você prefira. Então, para cada conjunto de k elementos, eu tenho a probabilidade de nk sobre 2n, né? Isso quer dizer que a minha probabilidade PI, né? Eu posso colocar ela um pouco em evidência e fazer algumas contas, né? E consigo chegar em 5n mais 1 mais i vezes n sobre i sobre 2n, né? Eu não vou entrar em muito detalhe de como é que eu cheguei nessas contas. A maioria são propriedades de propriedades ou de propriedade de ou propriedades de probabilidades, como aquele somatório de 1 até n de PI, aquilo tem que ser 1. Como também o meu somatório de 5n PI, de 1 até n, também tem que ser 5n. E como a gente tinha visto antes, bem, o meu PI é, na verdade, n escolhe i sobre 2n. Para cada um deles eu vou fazer i operações a mais. Mas eu não vou entrar em muito detalhe de como é que a gente chegou nessa conta, porque, na verdade, não faz muito sentido, a gente não vai trabalhar desse jeito. Isso aqui é só para mostrar para você como é complicado realizar esse caso médio, né? Como é difícil realizar esse caso médio e nem sempre a gente vai conseguir uma expressão que a gente consegue resolver de uma maneira fácil. Essa daí, por exemplo, não tem um jeito fácil de você resolver não tem uma maneira simples de você eliminar aquele somatório, né? E no fundo, não te deu nenhuma informação a mais, né? Porque, veja,
É claro que o caso médio tem que estar entre o melhor caso e o pior caso. Por quê? O caso médio é o que acontece, mais ou menos, né? O que acontece na média. Ele não pode ser melhor do que o melhor caso, nem pode ser pior do que o pior. Então ele tem que estar entre os dois. Como eu sei que ele tem que estar entre os dois, eu sei que esse somatório aqui tem que estar entre n e 2, melhor, tem que estar entre 1 e 2n, né? Veja, não mudou muito, né? O meu melhor caso, o pior caso e o caso médio estão todos muito próximos, né? Um é 5n, o outro é 7n mais 1 e o outro é 5n mais alguma coisa que eu sei que está entre 1 e 2n. Então, o caso médio não me deu muita informação e eu precisei de muitas ferramentas matemáticas para conseguir chegar nele. Então, a gente normalmente não vai usar esse tipo de conta, a gente não vai fazer esse caso médio. Eu só mostrei para vocês saberem que existe. O melhor caso e o pior caso, esse sim a gente vai trabalhar costumeiramente. A gente vai se perguntar o que é a melhor coisa que pode acontecer, o que é a pior. Mas vamos lá. Você já percebeu que nesse meu algoritmo 2, né? O melhor caso é esse 5n, o pior, eu tinha dito que é esse 7n, o caso médio está entre os dois. Na verdade, apesar do algoritmo 1 ter exatamente a mesma complexidade de melhor, pior caso e caso médio, a complexidade do algoritmo 2 também é quase a mesma, né? Qual é a diferença? A diferença é só o que está multiplicando o n, né? É só se é um 5, se é um 7 ou se é alguma coisa que a gente não sabe bem o que é, mas que está entre 5 e 7. Se você fosse executar esse algoritmo 2 numa máquina, você não ia notar a diferença do melhor caso e do pior caso para instâncias muito grandes. Né? Veja, se você tivesse que esperar, se o seu n fosse igual a 1000, se você tivesse que esperar 6.000 segundos e 5.000 segundos, isso ainda é muito tempo. Não faz muita diferença se são 5.000 ou 6.000 segundos. Começa a não fazer muita diferença se são 50.000 segundos ou 60.000 segundos. Isso é muito tempo. Tá? Não faz muita diferença se você está no melhor ou no pior caso, porque, na verdade, eles crescem de uma maneira muito parecida. Né? Eles crescem de uma maneira muito semelhante. Esse negócio de crescer de uma maneira muito semelhante é isso que a gente vai analisar a partir de agora. A gente não vai expressar as nossas complexidades como funções determinadas, como essas funções fixas que aqui estão, como esse 1 mais 5n, ou como esse 6, 7n mais 1. A gente não vai fazer isso. A gente vai usar notação assintótica. Né? E o que é essa notação assintótica? Essa notação assintótica ela vai permitir a gente fazer essas análises de complexidade sem ter que recorrer a essas contas de somatório o tempo todo. Muito provavelmente é assim que vocês estavam fazendo na disciplina de estrutura de dados. Essa análise assintótica que vai permitir que a gente faça análise dos nossos algoritmos de uma maneira mais simples. Né? Por quê? A gente viu que encontrar os valores exatos dessas complexidades é meio chato, é meio difícil. E nem sempre esses valores, nem sempre os valores que a gente encontra, eles nos dão uma informação relevante. Às vezes a gente está só interessado em saber como é que esses valores crescem. Veja, aqui no meu algoritmo 2, se você me dissesse, olha, tanto o melhor caso quanto o pior caso cresce como uma reta, eu já estaria feliz. Eu não preciso saber exatamente qual é o coeficiente angular daquela reta. Né? Então, a gente vai ignorar constantes multiplicativas e constantes aditivas. Né? Então, eu vou definir agora para vocês uma notação assintótica que vai tornar a nossa análise de algoritmo mais fácil e mais rápida. Em vez da gente ter que fazer todas essas contas, a gente vai poder só dizer, olha, isso aqui é mais ou menos tanto, isso aqui é mais ou menos tanto, e agora a gente pode somar isso e conseguir mais ou menos isso. Antes da gente continuar,
se tiver algum aluno de CC, né, algum aluno de ciência da computação, eu pediria, eu vou deixar um link lá no Siga, e eu pediria que você visse como é que se determina todas essas notações assintóticas que a gente vai ver agora, usando cálculo. Bem, o pessoal de engenharia de software, eu sei que vocês não veem cálculo, por isso eu não vou falar sobre isso. Mas se tiver algum aluno de CC, eu peço encarecidamente que você verifique como é que essa notação é definida em termos de cálculo. Né? Mas vamos lá. Na minha notação assintótica, a gente vai ver 4 notações. Muito provavelmente vocês só conhecem a primeira, que é o limite superior, né? Ou o limite superior assintótico. A gente vai ver o limite superior estrito, o limite inferior estrito e a equivalência. Todos eles são definições. Definições, normalmente, vocês devem conhecer a primeira e a gente vai definir todas as outras em termos dela. Mas esses símbolos e essa notação assintótica, uma maneira muito fácil de você se lembrar do que elas representam, né? Ou do que eles simbolizam, é você associar a esses símbolos da notação assintótica os nossos símbolos de maior, menor ou igual. Né? O limite superior é o maior que. O limite superior estrito é o maior. O limite inferior é o menor que. O limite inferior estrito é o menor. E a equivalência é o nosso igual. Essa é a maneira fácil de você se lembrar o que esses símbolos representam. Né? Mas vamos lá. Vamos começar com o nosso limite superior. Né? O nosso Ozão. Eu vou dizer que uma função f é O de g, né? E vou dizer que, então, g é um limite superior assintótico para f, se existir um n0 e um c constantes, né? Tal que o f de n é menor do que c vezes o g de n para todo n maior do que n0. O que isso significa? O que eu estou dizendo é que a partir de um certo ponto, a partir do n0, a minha função g multiplicada por uma constante é sempre maior do que a minha função f. Ou seja, a f não cresce tanto quanto a g multiplicada por uma constante a partir de um certo ponto, e esse ponto é o n0. Professor, como é que eu mostro que uma função qualquer é g de outra função? Você tem que apresentar n0 e c. Você tem que mostrar um valor de n0 e um valor de c. Professor, o que é o limite superior estrito? O limite superior estrito é exatamente a mesma coisa, com a restrição adicional de que não pode ser igual. Veja, na definição do meu limite superior, eu estou deixando, eu estou com a possibilidade da função f e a função g serem iguais. Por exemplo, f podia ser x e g podia ser x também. Isso quer dizer que x é O de x? Sim. Por quê? Eu permito que eles sejam iguais. O meu limite superior estrito, não. Para o meu limite superior estrito, eles têm que ser... a minha f tem que ser menor, estritamente menor. Como é que eu mostro novamente o meu limite superior estrito? Como é que eu mostro que uma função f é Ozinho de g? Eu preciso encontrar uma constante c e uma constante n0, tal que o meu f de n é menor do que o meu g de n multiplicado por c para todo n maior do que n0. Vamos lá. A gente, do mesmo jeito que tem o limite superior, tem o limite inferior. O que é o limite inferior? É o ômega. Eu vou dizer que uma função f é ômega de g, de novo, se existir um n0 e um c, tal que a minha f agora é maior do que a minha g, multiplicada por c, para todo n maior do que n0. Veja, o meu O significa que a f não cresce tanto quanto a g. O meu ômega significa que a f cresce necessariamente mais do que a g. Ou seja,
Quando eu digo que a minha função f é O de g, é porque a g está em cima e a f está embaixo. Se eu estou dizendo que ela é ômega de g, é porque a f está acima da minha g. Lembra, tem que estar multiplicado ou tem que ter uma constante multiplicativa. Tem que ter um Czinho. Como é que você faz para mostrar que uma certa função f é ômega de outra função g? Você tem que me apresentar o n0 e o c, que tornam a minha expressão verdadeira, que mostram que o meu f é sempre maior do que o meu g multiplicado por c a partir daquele certo ponto. Do mesmo jeito, o meu limite inferior estrito, eu só estou tirando a possibilidade deles serem iguais. A minha f agora tem que ser estritamente maior, ela não pode ser igual. E eu simbolizo com um ômegazinho minúsculo. E por fim, que é o que a gente vai trabalhar um pouco mais nessa disciplina, nas próximas aulas, a equivalência assintótica. O que é isso? Você lembra, o Ozinho é o limite superior, o ômega é o limite inferior, esse cara aqui é os dois. Né? Como assim, professor? Aqui eu estou te dizendo que a F é equivalente a G assintoticamente se existirem duas constantes, C1 e C2, e um valor N0, tal que a F é maior do que a G multiplicada por C1, mas é menor do que a G multiplicada por C2, para todo N maior do que N0. O que isso quer dizer? Olha, se você multiplicar a G por C1, ela fica embaixo da F. Se você multiplicar a G por C2, ela fica em cima da F. O que isso simboliza? Bem, isso simboliza que a F não cresce mais do que a G e não cresce menos do que a G, né? Isso quer dizer que a F e a G elas crescem mais ou menos da mesma maneira. Elas são funções equivalentes, né? Elas são basicamente a mesma coisa quando os números ficam muito grandes. É isso que essa equivalência significa. Né? Novamente, como é que eu mostro essa equivalência? Bem, você tem que me mostrar N0, C1 e C2, tal que C1 multiplicado por G é menor do que a F, e a F é menor do que a C2, do que C2 multiplicado por G para todo N maior do que um certo ponto, maior do que um certo N0. Certo? Ótimo. Vamos trabalhar um pouco com essas definições, né? Primeiro, N2 mais N, a função N2 mais N é O de N3. Por quê? Bem, basta que eu escolha C igual a 1 e N e N0 igual a 2. Né? Veja, se eu escolher C igual a 1 e N0 igual a 2, a partir do 2 é claro que N3 é sempre maior do que N2 mais N. Né? N2 mais N é O de N2. Por quê? Por quê? Bem, aqui você pode escolher o C como sendo 2 e o N0 como sendo 2 também. Né? Veja, C vezes a minha função dentro do O, né? Então 2 vezes N ao quadrado é sempre maior do que N ao quadrado mais N para todo número maior do que 2. Né? Do mesmo jeito, N2 mais N é Ozinho de N a terceira. Basta você escolher novamente o C1 como sendo, desculpa, o C como sendo 1 e o N0 como sendo 2. Do mesmo jeito, o N ao quadrado mais N é ômega de N2. Basta você escolher o seu C como sendo 1 e o seu N0 como sendo 2. N2 mais N também é ômega de N. Novamente, basta você escolher o C como sendo 1 e o N0 como sendo 2. E a mais interessante, N2 mais N é equivalente a N2. Né? Como é que você prova isso? Bem, você meio que já provou, né?
basta escolher o C que você escolheu para mostrar que era O de n ao quadrado e escolher o C e o n0 que você escolheu para mostrar que era ômega de n ao quadrado. Né? Um vai mostrar o lado que é maior, um vai mostrar o lado que é menor. Eu peço que todo mundo que está assistindo, né, se você não entendeu por que essas afirmações são verdadeiras, eu peço que você retorne às definições, né, e aí verifique que os Cs e N0 que eu os valores de C e os valores de N0 que eu falei realmente tornam as suas expressões verdadeiras. Realmente tornam todas as suas expressões que estão aqui verdadeiras, de acordo com a definição. Se você não entendeu bem por que eu falei desse C e desse N0, eu peço que você retorne, né, volte alguns slides, retorne um pouco o vídeo e verifique por que todas elas são verdadeiras, certo? A gente, a partir de agora, vai trabalhar muito com essa parte de notação assintótica, com essa parte das definições, e a gente vai fazer, sim, algumas provas matemáticas de algumas propriedades dessa notação assintótica. Então, pessoal, a gente vai começar com alguns exercícios. Vamos começar mostrando que se uma função f é O de g e uma função h também é O de g, a soma de f e de h também tem que ser O de g. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma prova direta. A gente vai usar basicamente a definição do que significa ser O de uma função. Então, vamos lá. Se a f é O de g, isso quer dizer que existem constantes c e n0, tal que o meu f de n é menor do que o meu g de n multiplicado por c para todo n maior do que n0. Só para ficar diferente, para a gente conseguir escrever, vamos dizer assim, de uma maneira mais clara, eu vou assumir que a constante que existe para f vai ser o C1 e o N1, e as constantes que existem para H vão ser o C2 e o N2. Então, pela definição de O, né, da minha notação assintótica, eu sei que o meu f de n é menor do que o C1 multiplicado por g de n para todo n maior do que n1, e eu sei que o meu hn é menor do que o C2 vezes g de n para todo n maior do que n2. Eu vou agora somar essas duas expressões. Né? O que eu consigo quando eu somo elas duas? Bem, eu tenho que o meu f de n mais h de n é menor ou igual que C1 vezes g de n mais C2 vezes g de n, para todo n que seja maior do que o maior dos dois. Por quê? A minha expressão do f só é verdadeira para os n's que são maiores do que n1, e a minha expressão do h só é verdadeira para os n's que são maiores do que n2. Para que eu possa somar as minhas expressões, ambas têm que ser verdadeiras. Bem, como ambas têm que ser verdadeiras, eu só posso pegar os n's que são maiores do que o maior dos dois. Agora veja o seguinte, se eu tomar a minha construção, se eu escolher um C, né, se eu pegar o maior dos meus valores, C1 e C2, eu vou chamar esse cara de C. É o maior dos meus valores C1 e C2. Veja que o meu f de n mais h de n é menor do que C1 vezes g mais C2 vezes g. Mas C1 vezes g mais C2 vezes g tem que ser menor do que 2 vezes C, que multiplica g de n. Por quê? O C não é o maior dos dois, não é o maior de C1 e C2? Eu aqui estou pegando 2 vezes o maior deles e estou dizendo que isso tem que claramente ser maior do que você multiplicar G primeiro por um e depois por outro. Agora, olha para a primeira parte da minha expressão e para a última. F de n mais h de n é menor ou igual que 2 vezes C, que é uma constante, vezes G de n, para todo n maior do que o máximo entre n1 e n2. Essa expressão final é exatamente a definição de O, né? Como? Vamos lá. Quem é o N0? É o máximo entre N1 e N2. Quem é o C? Né? Quem é a minha constante multiplicativa? É 2 vezes o máximo entre C1 e C2. Então, eu acabei de lhe mostrar uma constante
multiplicativa C, né, uma constante multiplicativa, e um valor de n0 tal que f de n mais h de n é menor ou igual que g multiplicado por esse valor. Mostrando exatamente o que a gente queria provar. Um exercício que de vez em quando também vou pedir para vocês, como é que eu mostro que uma função não é O de alguma coisa? Né? Como é que eu mostro que uma função não é limitada por uma outra função? Por exemplo, como é que eu provo que n3 não é O de n2? Primeiro, é claro que n3 não é O de n2. Né? Lógico que uma função quadrática não pode ser um limite superior para uma função cúbica. Mas como é que a gente prova isso? Bem, a gente vai fazer uma prova por absurdo. Vamos assumir que o n3 é realmente O de n2. Pela definição, tem que existir uma constante C e uma constante n0, tal que n a terceira é menor do que Cn ao quadrado para todo n maior do que n0. Veja que eu posso dividir, né, a minha expressão n a terceira menor ou igual que n ao quadrado por n ao quadrado. Se eu fizer isso, eu vou ter que n é menor do que c para todo n. Mas espera aí, você está dizendo que uma variável é menor que uma constante? Para todo o valor dessa variável? Não pode, isso é absurdo. Então, o que você supôs no início tem que ser falso. Logo, n a terceira não pode ser O de n ao quadrado. Né? Se você teve algum problema, né, para entender esse tipo de demonstração, eu novamente recomendo que você volte e tente estudar como são realizadas provas por absurdo. Esse tipo de demonstração vai ser muito comum nessa disciplina e a gente vai usar muitas provas matemáticas para provar, não tantas assim, mas a gente vai usar uma quantidade razoável de provas por absurdo para mostrar algumas propriedades e eu vou pedir que vocês façam algumas provas por absurdo. Especialmente nas listas que valem nota, eu vou pedir sim, costumeiramente, que você faça alguma prova. Normalmente, ela vai ser mais fácil de ser feita por absurdo. E aí, meu último exercício. Como é que eu mostro que o log de n na base A é O de log de n na base B? Né? Para todo A maior do que 1 e B maior do que 1. Na verdade, a demonstração dessa propriedade é simplesmente mudança de base de logaritmo. Né? E aí, novamente, como eu já disse na primeira aula, se você não se lembra, é bom que você olhe de novo, é bom que você veja, é bom que você lembre como é que isso funciona. Eu vou deixar esse exercício em aberto, eu vou comentar sobre a solução dele na nossa aula de exercício, mas eu quero que todos vocês pesquisem propriedade de mudança de base de logaritmo. Como eu tinha dito no começo da nossa primeira aula, isso é muito importante e eu vou usar isso costumeiramente, algumas propriedades de logaritmos. Essa é uma delas e eu vou pedir que você pesquise sobre mudança de base de logaritmo. Tá certo? Bem, pessoal, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula.